Atos, capítulo 3. Atos 3 é um texto que você conhece. Vamos ler o 8 em diante, para ganhar tempo. Atos 3, 8 em diante. Atos 3, 8. Quem estiver sem a Bíblia, já está aqui na tela. Diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar, e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Senhor, a tua palavra é fonte de vida, nos ensina, nos molda, por vezes nos confronta para o nosso bem, mas a palavra do Senhor também é bálsamo que cura feridas na alma. A palavra do Senhor abre portas, a palavra do Senhor, meu Deus, levanta o abatido, põe de pé o caído. A palavra do Senhor tem poder de penetrar, ir lá dentro, causar aquela transformação que outra coisa não causa. Aqui está o povo que te ama, que te adora, que bendiz o teu santo nome, pessoas que vêm de perto, pessoas que vêm de longe, mas trazem no coração a certeza de que quem governa essa casa é o Senhor, quem opera aqui é o Senhor, quem cura aqui é o Senhor, quem transforma vidas aqui é o Senhor. Senhor, e o nosso coração queima na certeza de que essa noite o Senhor também assim fará. Ouvidos atentos, coração rendido, fala, nosso Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Texto muito conhecido dos irmãos. A grande maioria que está aqui, óbvio, não vou me deter muito na introdução para a gente ganhar tempo. Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 1 houve uma ordem. Em Atos capítulo 2 os discípulos estão cumprindo a ordem que receberam. Estão todos reunidos no mesmo lugar. E agora vem sobre eles a unção que eles precisavam, para que quando as portas se abrissem, eles saíssem dali de maneira diferente que entraram. Porque eles entraram e fecharam a porta ainda com medo, mas eles saíram abrindo a porta cheios de ousadia, tomados de coragem e de intrepidez. O que fez diferença entre esse antes e depois foi exatamente o que aconteceu no meio. E o que foi que aconteceu no meio? Debaixo de um ambiente de oração, de busca, de entrega, com certeza também de adoração e quebrantamento, Jesus cumpriu a palavra que havia declarado. O Espírito Santo veio em forma, eles ouviram um barulho de um vento veemente, foram vistas línguas repartidas como fogo, que pousaram em cada um deles, eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. É o que está escrito em Atos 2. Pedro prega, 3.000 almas se convertem, eu estou em Atos 2. Foi explanado isso aqui no culto de terça-feira. Em Atos capítulo 3, a Bíblia vai mostrar 2 discípulos caminhando juntos. Coisa linda isso. Caminhar juntos, mesmo eles tendo lá as suas diferenças. Caminhando juntos, mesmo o temperamento dos dois sendo bem diferentes. João era mais tranquilo, Pedro era mais explosivo, João era mais comedido, Pedro não. Pedro falava pelos cotovelos. Você sempre vai ver nos 4 evangelhos Pedro tomando iniciativa e falando até quando devia se calar
por vezes Pedro falava. Mas eu gosto de vê-los em Atos capítulo 3, caminhando juntos. Se eles caminham juntos em Atos 3, é sinal que todo o tempo de oração de Atos 2 foi mudando algumas situações dentro deles. Porque tem momentos que a gente ora para Deus mudar a situação externa, quando na verdade no momento da oração Deus se utiliza desse tempo conosco para mudar a gente. Porque Pedro não deixou de ser quem era, João também não deixou de ser quem era, mas o fato de nenhum dos dois deixar de ser quem era, não fez Pedro virar as costas para João, e nem João virar as costas para Pedro. Então coisas dentro desses dois é que foram transformadas nesse tempo que eles se dedicaram à oração. E é interessante ver esses dois caminhando juntos também por uma outra razão. Porque se a gente abre a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 22, a gente vai ver que Jesus, mesmo ali, tendo os 12 mais próximos dele, Jesus escolheu 2 para ir de frente a um determinado lugar e preparar o lugar onde seria a ceia, a última ceia. E quais foram os 2 que Jesus enviou? Perceba que naquele momento Jesus não enviou 3, porque é comum também nos evangelhos a gente perceber a presença de mais um aqui. Quem? Tiago. Não era sempre assim? Pedro, Tiago e João. Já virou até música. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João lá na casa de Jairo, entrando no quarto com Jesus. Pedro, Tiago e João sendo chamados para orar, separado dos outros 8 que ficaram, porque Judas já tinha saído para trair. Então a gente sempre percebeu também a presença de Tiago junto desse grupo, que era um grupo menor, um grupo mais chegado. Mas em Lucas 22, Tiago não foi enviado. Quem foram enviados em Lucas capítulo 22? Pedro e João. E por que Pedro e João? Logo os dois. Que quando a gente abre a Bíblia em João 21, a gente percebe que havia um milindre entre os dois. Fica muito claro em João 21, que havia um milindre entre esses dois, exatamente por conta dessa diferença de temperamento. E por que que aqui em Lucas 22, Jesus enviou logo os dois? Porque quem tem medo de escuro, tem que dormir com a luz apagada. Como assim, apóstolo? A gente só vence uma coisa quando enfrenta essa coisa. Então esse milindre tinha que acabar. Esse resquício aqui de divergência entre os dois, que atrapalhava o relacionamento, tinha que cair por terra. Aí o que Jesus fez? Jesus, ao invés de evitar que esses dois estivessem juntos, sozinhos, Jesus provoca uma situação para que os dois estivessem juntos a sós. Aí Jesus envia Pedro e João para arrumar o lugar da ceia. E eles vão, debaixo de obediência, quem sabe, muito a contragosto, mas indo por mera obediência, eles foram. Porque vamos ser sinceros, tem coisa que você faz porque você é obediente, não é porque você queria fazer. Até porque se você quisesse, nem teria sido necessário Deus mandar. Quando Deus manda, é sinal que você não estava predisposto a fazer, senão não seria necessário Deus mandar. É aquele momento em que Deus manda você pedir perdão, mas você não estava querendo, mas você por obediência vai lá e pede. Deus manda você abraçar alguém, você não queria, mas por obediência a Deus, você vai lá e abraça. Então Jesus manda Pedro ir com João. Eu creio que Pedro não queria. Talvez Pedro quisesse ir com Bartolomeu, não com João. Mas Pedro foi. Por quê? Porque está debaixo de obediência àquele que está liderando ali, que é Jesus. Então Pedro foi com João. Para quê? Servir junto. Porque os dois foram enviados em uma missão. Porque a gente pensa que servir a Deus é só expulsar demônio. A gente pensa, ou alguém pensa que servir a Deus é só pregar. Alguém pensa que servir a Deus é só cantar. Interessante, arrumar a mesa para a ceia também era servir. Arrumar a casa para receber a ceia também era servir. Arrumar a cadeira é servir. Limpar o banheiro é servir. Varrer o chão é servir. Cuidar da tua casa também é servir, mulher. Porque na vida de uma mulher casada, o primeiro ministério dela é a casa dela. E não sou eu que digo isso, mas é a própria palavra de Deus, em 1 Coríntios 7.
Então, eles estão indo servir. Quem está indo servir? Pedro e João. Pedro e João estão indo servir juntos. Diga assim, servindo juntos. E quem aprende a servir junto, aprende a caminhar junto. Eu vou falar de novo. Eu disse que não ia demorar na introdução, mas lá estou eu quebrando aquilo que eu falei. Vamos lá. Quem aprende a servir junto, também tem que aprender a caminhar junto. Ah, meu Deus do céu. Olha para o teu irmão e diga assim: vamos servir a Deus. Porque aprendendo a servir a Deus, a gente também aprende a caminhar junto. Quem aprende a servir a Deus junto, não passa a ter mais dificuldade para conseguir caminhar junto. Em Atos 3, aqueles que serviram juntos, meu irmão Bruno, agora estão caminhando juntos. Por quê? Porque se tem alguém, Patrick, que tem que andar comigo, é quem serve a Deus do meu lado. Se tem alguém com quem eu preciso andar, meu irmão Rodrigo, é quem serve a Deus comigo. Se tem um povo que eu posso andar do lado, que eu preciso andar do lado, são pessoas que servem a Deus comigo. Eu estou pregando para um povo que vai passar a saber com quem deve andar a partir de hoje. Já chega de andar com quem não anda com Deus. Eu vou repetir isso aqui. Já chega de andar com quem não anda com Deus. Porque quem não anda com Deus está indo para lugares que Deus não está. Agora, se eu sirvo a Deus, eu tenho que andar com aquele que também aprendeu a servir a Deus. Então, se serve ao Deus que eu sirvo, é uma boa característica para andar comigo. Se serve a Deus comigo, então pode ir na minha casa. Se serve a Deus comigo, se assenta na minha mesa. Se serve a Deus comigo, caminha comigo. Aí Pedro e João estão indo juntos ao templo, e a hora é interessante, porque é a hora nona, a hora da oração. A hora estratégica para eles que vão orar, presta atenção. Pedro e João aprenderam a orar em toda e qualquer situação. A hora é estratégica para o coxo que está sendo colocado lá, porque é a hora que o templo vai ficar cheio. O povo vai começar a chegar para a hora da oração, é a hora nona, 3 da tarde. Então esse horário é estratégico e o lugar também é estratégico. Porque aparece agora na história, no cenário, um coxo. Mas esse coxo não chega ali sozinho, é alguém que o leva. Um coxo que é trazido todos os dias e colocado na escadaria do templo, junto à porta chamada Formosa. Então todos os dias alguém carrega esse coxo de casa até a escadaria do templo. Não fica ali com ele. Segue em frente, mas deixa ele para trás. Todos os dias ele é colocado ali, lugar estratégico. Aí a gente aprendeu até hoje que quando da hora nona, que Pedro e João estão chegando no templo, olha o que está escrito. O coxo, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu. Eu gosto das traduções que dizem suplicou. Pediu que lhe dessem uma esmola. Ele percebe a aproximação de Pedro e João. E agora ele pede a Pedro e a João que lhe dê alguma esmola, ou uma esmola. Para ele uma moeda tá bom. A expectativa dele é receber de Pedro uma moeda, de João uma moeda. A expectativa dele é receber alguma coisa, qualquer coisa, tá bom para ele. Porque a situação que ele está, aos olhos humanos, é uma situação inferior à situação daqueles que por ali estão passando. Só que Pedro e João não foram os primeiros a chegar ali. Ou o texto está dizendo que foram os primeiros? Não. Tanto que quando Pedro e João chegam, o coxo já estava. Então quem trouxe o coxo, por exemplo, já chegou primeiro deles. Antes deles. Quando Pedro e João chegam ao templo, a hora nona, a hora da oração, já tinha gente lá.
E se tinha gente lá e esse coxo também já estava ali pedindo esmola aos que entravam, esse coxo já recebeu esmola. Esse coxo já recebeu moeda, alguém deu moeda a ele. Por quê? Porque na cabeça de um judeu, isso aqui fazia parte também do seu culto. Como assim? Dar uma esmola a quem precisa do lado de fora, para entrar lá dentro e achar que desse modo a sua oração vai ser atendida. Então esse coxo era colocado na escadaria de forma estratégica, que quem ia entrar no templo, queria dar uma esmola a alguém, praticar uma boa ação, para entrar no templo com a sensação de que é boa gente. Eu sou uma pessoa boa, eu acabei de dar uma esmola. Então esse coxo, insisto, já havia recebido esmola. Dentro da canequinha, do chapéu, do boné, sei lá onde dele, já tinha moeda. Aí quando ele olha para Pedro e João, ele diz assim: me dá uma esmola. Ele pede, suplica a Pedro e a João que lhes dê alguma coisa. Aí Pedro olha para ele e diz: olha para nós. Pedro olha para ele e não dá uma moeda. Pedro olha para ele e a primeira coisa que Pedro manda ele fazer: olha para nós. E você já aprendeu isso aqui, não vou me deter nisso. Quando Pedro diz olha para nós, Pedro está dizendo para ele: levanta essa cabeça. Porque ele está na escadaria, prostrado, de cabeça baixa. Aí Pedro diz: olha para nós. Quando ele ergue a cabeça que olha para Pedro, Pedro diz para ele aquela frase que todo mundo gosta: eu não tenho prata e nem ouro. Espera aí, Pedro está dizendo que não tem nenhuma moeda, e eu acredito no que Pedro está falando. Pedro está indo para o templo na hora da oração. Pedro ia mentir na porta. Como é que Pedro ia entrar no culto ali mentindo na porta? Não, Pedro não mentiu. Naquele dia, naquele momento, Pedro não tinha nenhuma moeda. É interessante. Por quê? Porque Pedro não tem nenhuma moeda e está de pé. O coxo já tem moeda e está prostrado. Que é isso, apóstolo? O coxo tem o que Pedro não tem, mas está no chão. Pedro tem o que o coxo não tem e está de pé. Eu estou pregando para gente que tem o que muita gente lá fora não tem. Para de olhar para a gente que está lá fora e reclamar da tua vida, porque você não tem o que eles têm. E daí, se você não tem a casa que eles têm ainda, se você ainda não tem o carro que eles têm, você tem algo que eles não têm. O dinheiro deles não mantém eles de pé, a casa deles não mantém eles de pé, o título deles não mantém eles de pé, mas o Deus que você tem está prostrado tendo o que Pedro não tem. Agora perceba que ele pede esmola com maior facilidade. Por quê? Porque a vida treinou ele para isso. Quando a gente vai a fundo no texto, a gente vê que há o relato que ele é coxo desde o ventre da mãe. Nasceu coxo. Nasceu sem conseguir andar, sem conseguir ter movimentos para andar. Quando a gente vai ao capítulo 5, a gente descobre que esse homem tinha 40 anos. 40 anos e esse homem não anda. Nunca andou. 40 anos é pouco tempo ou é muito tempo? Muito tempo. Não são 40 dias, não são 40 meses. Não, são 40 anos. 40 anos é tempo demais. É tempo demais com a mesma dor. É tempo demais com o mesmo problema. E quando a gente passa tanto tempo sofrendo com o mesmo problema, a vida diz para a gente que não tem mais como aquilo mudar. É muito tempo para esse homem acreditar que ele vai conseguir andar. É muito tempo para passar pela cabeça dele aqui, 40 anos depois, que ele vai conseguir ter movimento nos pés. 40 anos. A vida já convenceu esse homem que para os pés dele não tem jeito. A vida já convenceu esse homem aqui que ele nunca vai conseguir andar. Tanto que quando ele vê Pedro e João chegando para entrar no templo para orar, ele não diz assim, ó, ore por mim para Deus me levantar. Não. Ele não pediu a ninguém para orar por ele, para que acontecesse um milagre nos pés dele.
Por quê? Muito tempo sofrendo. Um tempo prolongado de dor me faz achar que essa dor é minha e que nunca vou me livrar dela. Um tempo prolongado de dor faz a gente pensar que para aquela dor não tem mais jeito. 10 anos sofrendo com o mesmo problema. Quem sabe tem feito você acreditar que você não vai conseguir se livrar mais disso nunca. 15 anos lutando pela mesma situação, sem ver mudança. 15 anos é muito tempo. Aí o tempo está dizendo para você que não tem jeito. Não tem jeito. Isso não vai mudar. A dor prolongada nos faz acreditar que não vai ter jeito. Apóstolo, eu estou há anos sofrendo no meu casamento. Aí porque você está há anos sofrendo no casamento, esse tempo está dizendo para você que não tem mais jeito. Estou há anos nessa luta com meu filho. Estou há anos lutando contra essa enfermidade. Estou há anos lutando contra um diabetes. E já disseram que não tem cura, só tem controle. Aí a vida está dizendo para você que para isso aí não tem cura. Não tem jeito. Há anos lutando contra vícios, sem conseguir se livrar. Aí você está achando que para isso não tem jeito. Há anos lutando contra uma depressão, e até hoje não foi embora. Vira e mexe, tem recaída. Aí você diz, para isso não tem jeito. As circunstâncias que esse homem vivia o convenceram que não adiantava orar para mudar a situação. Ele não pediu oração. É hora da oração e ele não estava orando. É hora da oração e além dele não estar orando, ele nem pede oração. Porque eu sei que tem gente que não ora mais porque já não tem mais força para orar. Mas aí tem gente que não está com mais força para orar, mas pelo menos diz assim: fulano, Mariana, ora lá por mim, que eu estou sem força para orar. Tatiana, ora lá por mim, que eu estou sem força para orar. Se pede oração ao outro, está dizendo, eu não tenho força mais para orar, mas eu ainda acredito que Deus pode fazer alguma coisa, então ora lá por mim. Só que ele não faz nenhuma coisa nem outra. A hora é hora da oração, mas ele está com a mão estendida pedindo esmola. É hora da oração, mas ele não acredita mais que o poder de uma oração pode transformar a vida dele. Ele só acredita que ele vai voltar para casa naquele dia com a canequinha com algumas moedas. A expectativa dele é essa: voltar para casa com algumas moedas dentro da caneca. A dificuldade da vida dele fez ele diminuir a expectativa. Me ajuda? Sei que está calor, é incômodo, mas só dá uma olhadinha assim meio desconfiado para alguém, rabo de olho, e vê se essa pessoa tem rostinho de quem tem expectativa ou de quem já está pensando em desistir de tudo. Porque a dificuldade faz a gente diminuir a expectativa. A dificuldade na vida de muita gente aqui, eu vou usar só um exemplo, faz alguém pensar assim, apóstolo, pelo menos o meu marido agora só bebe final de semana. Foi tantos anos bebendo todo santo dia, que você, ao invés de pedir a Deus para tirar teu marido do vício e transformar ele num servo de Deus, você agora, a sua expectativa é que ele só beba final de semana. Tem gente aqui que já sofreu tanto no casamento, Ellison, que a expectativa que a pessoa tem agora é que o marido pelo menos coloque comida na geladeira. Apóstolo, porque eu já passei fome. Tudo bem, eu não estou zombando do seu sofrimento, nem tampouco menosprezando a tua dor. Eu sei que você já passou por momentos piores, a ponto de, como você mesmo já relata, ter passado fome. Então, se eu já passei fome, hoje pelo menos ele leva a cesta básica. Olha a sua expectativa. A sua expectativa é que pelo menos a cesta básica vai chegar. A sua expectativa é que pelo menos comida não vai faltar. Pode faltar até carne. Carne vai ser artigo de luxo, mas pelo menos o arroz com feijão tem. E o que é isso? Vestígios de uma vida de sofrimento, que faz a gente só ir diminuindo o sonho, diminuindo o sonho, diminuindo o sonho, diminuindo o sonho, até se conformar
com uma vida menor do que aquela que Jesus nos prometeu. Porque Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida com... Só que a vida de escassez está dizendo que não vai ter jeito. A vida de dor, a vida de sofrimento. Ele queria a esmola. Por quê? Porque ele aprendeu a viver de provisão momentânea. A esmola é uma provisão para o mendigo. Só que é uma provisão momentânea. Amanhã ele vai ter que voltar para a mesma escadaria. E como ele não consegue ir sozinho, ele vai depender de pessoas de novo, que coloquem ele lá. E o que é isso? Até chega a ajuda, né? Mas é provisão momentânea. Amanhã precisa de novo. Depois de amanhã vai chorar de novo. Semana que vem vai chorar de novo. O que Jesus tem para você não é provisão momentânea. O que Jesus tem para você é transformação. Só que eu repito, o problema prolongado faz a gente duvidar que ele possa ser resolvido. Por exemplo, Bartimeu, Marcos 10. Bartimeu não nasceu cego. Bartimeu ficou cego. Bartimeu um dia soube o que era enxergar. Mas por circunstâncias da vida, Bartimeu ficou cego. Aí Jesus está passando em Jericó. Quando Jesus está quase saindo de Jericó, Bartimeu clamou. E Bartimeu só recebeu a vitória porque ele clamou. Então dentro de Bartimeu, ainda que a tristeza, a dor, o problema tentasse sufocar, lá no fundo havia um resquício de esperança que fez ele clamar. É um cego. Mas vamos ao cego de João 9. O cego de João, capítulo 9, é cego de nascença. E de acordo com o relato do próprio pai dele, no final da história, ele já era adulto. Então nasceu cego. E ele está ouvindo que tem um alvoroço passando e estão pronunciando o nome de Jesus. Só que diferente de Bartimeu, o cego de nascença não clama, não grita, não ora, não pede ajuda, não pede misericórdia. Ele estava calado e calado permaneceu. Nasceu cego, já é um adulto, nunca enxergou na vida. E o que é isso? O problema prolongado tirou dele qualquer tipo de esperança que a vida dele pudesse ser transformada. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: ó, cuidado com o que o tempo te fez. Aí foi necessário Jesus parar, mandar trazer esse cego, jogar lama no olho dele, mandar ele se lavar no tanque de Siloé para que ele pudesse voltar enxergando. Mas ele não teve uma atitude, ele não havia reagido. E agora esse aqui também não. Porque quem pede esmola não está reagindo. Quem pede esmola está aceitando a vida que leva. Quem pede esmola está dizendo: eu vivo na dependência de pessoas e não tem solução para mim. Eu vou precisar viver na dependência de gente a vida inteira. E vamos ser sinceros, depender de gente é complicado. Depender de gente é complicado. Porque nem sempre essa gente vai estar disposta a te ajudar. Nem sempre essa gente vai estar com a cara boa para te servir. Depender de gente é complicado. As pessoas mudam de humor, mudam de opinião. Diz que te ama hoje, amanhã não quer nem te ver pintado. É um negócio de doido. Depender de gente é difícil. Mas quando ele estende a mão, ele está dizendo: para mim não tem jeito. Só que Pedro vai dizer: olha para nós. Aí Pedro diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Poxa, o que Pedro tem? Ele falou na sequência: Pedro tem um nome. Que nome dele? Não, um nome que está acima de todo nome. Eu vou dizer de novo: Pedro tem um nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que Pedro tem? O nome de... Então olha aqui para mim. Tu pode até não ter dinheiro, mas se tiver o nome de Jesus,
Tu pode até não ter sobrenome, mas se tiver o nome de Jesus, tu pode até não ter família, mas se tiver o nome de Jesus, o inferno treme. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Aí tem uma outra coisa interessante. Não fica chateado não. Pergunta aí o que? Pedro está sem um tostão no bolso, mas está indo para o culto. O fato de estar sem um centavo no bolso não deixa Pedro triste ou revoltado com Deus, dizendo: eu não vou para o culto. Para que para o culto? Estou sem R$1 no bolso, eu vou para culto fazer o quê? Estou sem dinheiro, vou para culto fazer o quê? Não tenho nada na carteira, vou para culto fazer o quê? Não. Pedro está sem uma moeda no bolso, mas na hora do culto, Pedro olhou para João e disse assim: João, meu filho, vamos embora, porque está na hora de dar glória a Deus no culto. Aleluia. Como assim? Pedro olhou para João, João olhou para Pedro e falou assim: ó, já deu uma olhada para o relógio? Está quase na hora de quê? Ué, vai dar 8 horas, tem culto na Semeando Amor. Vamos embora dar glória a Deus misturado com aleluia. Você imagina que João era tranquilo, mas vamos imaginar, se não fosse João, se fosse uns crentes pescoço de hoje em dia, uns crentes, irmão, que eu vou dizer uma coisa, você complicado de hoje em dia, e Pedro dissesse assim: vamos para o culto, crente complicado. O crente complicado ia dizer assim para João, para Pedro: mas eu estou sem dinheiro, eu vou para o culto fazer o quê? Eu que não vou para a igreja hoje. Aí eu creio que Pedro olharia para ele e diria assim: mas quem disse que a gente precisa de dinheiro para receber aquilo que o nosso Deus tem para entregar? Poxa, eu não estou entendendo nada. É porque aqui nessa casa você pode entrar sem uma moeda no bolso, mas você vai ser tratado do mesmo jeito. Você pode entrar aqui com muito dinheiro ou sem R$1 no bolso, você vai ser tratado do mesmo jeito. Eu vou para o culto, estou sem dinheiro, mas eu vou para o culto. Aí no dia que ele vai para o culto sem dinheiro, Deus usa a vida dele para fazer um milagre na vida de alguém. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É o que está no versículo 6. Só que o bichão não levantou. E você, a essa altura da mensagem, você já deve imaginar por que ele não levantou. Porque a dor prolongada rouba de nós a esperança. Então, como esse moço não tinha esperança nenhuma mais de se levantar, no chão ele estava, no chão continuou. Só que ele já está curado. Só que ele já está curado, mas continua no chão. Por quê? Olha o que a cabeça faz com o corpo. Ele já está curado, mas ele continua prostrado. Só que é o seguinte: quem conhece a Jesus não desiste dele. Pedro conhecia Jesus e sabia: peraí, o nome que eu usei tem todo o poder, ele já está curado. Aí Pedro não ora de novo. Pedro diz assim: peraí, vamos orar mais forte. Peraí, vamos gritar mais alto. Peraí, gente, vamos fazer uma roda de oração para ver se funciona. Não, Pedro sabia: o meu Deus já fez. Aí o que é que Pedro fez? Está no texto, é versículo 7. E tomando pela mão direita. O que é isso? Pedro já sabe que esse homem está curado. O homem que está curado não se deu conta disso ainda, mas Pedro, que conhece a Jesus, sabe que ele já está curado. E tomando pela mão direita, o levanta. Tem gente aqui que já está curado, só não deu conta disso ainda. Tem gente aqui que já foi abençoado, só não entendeu ainda. Mas até o final desse culto vai entender. Aí olha o que o texto está dizendo. E saltando ele, versículo 8. E saltando ele, peraí, vamos concluir o 7, né? Para não deixar nada para trás. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Diga assim: firmaram.
Então peraí, se estão firmados é sinal que ele não vai cair quando ele tentar. Tem gente aqui que parou de tentar porque todas as vezes que tentou caiu. Aí agora está com medo de tentar e cair de novo. Mas pega essa palavra porque ela é para você. Pode se levantar, porque agora você vai se firmar e não vai mais cair. Logo seus pés e tornozelos se firmaram. Agora está firme, não cai mais. E aí, versículo 8. E saltando ele, coisa linda, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo. Presta atenção agora. Andando, e saltando, e louvando a Deus. Então o texto está dizendo que ele fez 3 coisas: andou, saltou, e louvou a Deus. Então vamos lá. Andou, saltou, e deu glória a Deus. Eu vou repetir: andou, saltou e deu glória a Deus. Isso é o que está no versículo 8. Mas olha o que diz o versículo 9, pastora Fabiana. E todo o povo o viu. O viu o quê? Andar e louvar a Deus. Peraí. O povo viu ele andar e louvar a Deus. Só que de forma insistente, eu pedi para você repetir, para você gravar. Que ele andou. Você está ruim de memória ou está ruim de voz? Ou é preguiça? Ele andou. É muita boca para pouca voz, não é não? Eu sei que está calor, mas já vou terminar. Aguenta aí. Então vamos lá. Ele andou. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. O povo viu ele andar e o povo viu ele louvar a Deus. Mas o povo não viu ele saltar. Mas a Bíblia está dizendo que ele saltou. E se a Bíblia está dizendo que ele saltou, é porque ele saltou. Então peraí, como é que pode isso? Como é que as pessoas estão vendo pela metade? E daí que as pessoas não estão vendo tudo? O que importa é que eu estou vivendo tudo. Eu vou falar para você que quer mostrar o que não está vivendo. É melhor viver o que não está mostrando. Tem gente que quer mostrar o que nem vivendo está. Eu prefiro viver. Ele andou. Mas o povo só viu andar e dar glória a... O povo não viu ele. É que quem quer mostrar tudo para todo mundo é você. É você que fica preocupado em querer mostrar tudo para todo mundo. Estou comendo hoje carne moída. Estou comendo agora açaí. Estou tomando agora açaí. O meu açaí tem bolinha de chocolate colorida. Tem 4 vermelhas, 3 brancas, 2 amarelas e 1 lilás. Daqui a alguns dias vai estar postando quantos minutos levou para fazer o número 2, quantos centímetros teve. O que é a bosta? Que está postando tudo. Tudo tem que postar. Tudo tem que postar. Enquanto tu está postando, não está vivendo direito. Ele não está nem aí se alguém vai ver ele pular ou não. Ele quer pular. Ele não está aí se alguém está vendo ele dar beijo na boca da esposa ou não. Ele está dando. Ele não está nem aí se alguém está vendo ele brincar com os filhos ou não. Ele está brincando. Porque ele não faz para mostrar. Ele faz para comemorar. Está entendendo, varão? Está entendendo, varão? Olha para o teu irmão e diga assim para ele, não mostra tudo não. Fala de novo, fala com pressão, com voz. Fala assim, não mostra tudo não, mas vive tudo. Vive tudo. Se é para pular, pula. Se é para passear, passeia. Se é para namorar, namora. Se é para fazer, faz. Vive tudo que Deus tem para você.
Tem coisa que não é para ninguém ver. Você acha que eu tenho que mostrar para você tudo que eu... Sai fora! Você acha que a gente tem que abrir vida e mostrar para todo mundo tudo que está vivendo? Quem disse isso? Qual a necessidade? Quem tem necessidade de fazer isso toda hora é porque está tentando com isso esconder alguma outra coisa. Vamos terminar? Olha para alguém e diga assim, ó: mostra menos, vive mais. Posta menos e vive mais. Posta menos e vive mais. Eu vou repetir: posta menos e vive mais. O bichão andou, saltou e deu glória a Deus. E a turma lá, ele andou e deu glória a Deus. E daí? Você está pensando que ele foi lá e falou assim: não, mas eu também pulei. Que nada. Enquanto ele perderia tempo para dizer para alguém que ele pulou, ele está pulando de novo, pulando de novo, pulando de novo, pulando de novo, pulando de novo. Deixa que Deus vai chegar lá, o que alguém vai ter que ver. Vive mais, vive mais. Ei, na tua casa, vive mais. Ei, você trabalhador, desfruta mais do teu trabalho. Desfruta mais do salário que vem através do suor do seu rosto. Vive mais, vive mais. 40 anos, nunca andou. Você acha que agora ele vai perder tempo querendo mostrar para alguém? Ele quer viver. Ele quer viver. E agora? Entrou com eles no templo. Coisa linda. Entrou com eles no templo. E entrou com eles no templo. Entrou aonde? Entrou aonde? Que se tem um lugar que a gente tem que comemorar as nossas vitórias. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você já entrou aqui muitas vezes para pedir, mas no lugar que você entrou para pedir, Deus vai te dar a oportunidade também de agradecer. Aleluia. Estou profetizando, é domingo, vou abrir a semana assim. Pega quem quer. Você que entrou aqui para pedir, você vai sair agradecendo. Vou terminar. Porque não importa se viram ele pular. Ele não está esquentando com isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando ele adorou, até quem não queria ver teve que ver. Deixa eu te falar, posso falar? Vamos trazer para a nossa realidade? Não importa se não vai ver você naquele restaurante chique. Não importa. O que importa é que você está lá. Não importa se não vão ver você naquele passeio bacana. Não importa. O que importa é que você está lá. Mas tem uma coisa que mesmo que eles não queiram, eles vão ter que ver. O quê? Você na casa do Senhor, com essa mão levantada e dizendo: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Alguém vai ver você adorando e vai perguntar: foi Deus o quê? Você vai dizer: foi Deus que transformou a minha vida, foi Deus que me levantou do chão, foi Deus que me fez viver hoje o que em 40 anos eu não vivi, foi Deus que me tomou pela mão usando a mão de Pedro, foi Deus que me levantou usando a vida de Pedro e João, foi Deus que transformou a minha história. Eu vou terminar, mas só se você levantar. Fique em pé para a gente terminar de pé. Aleluia. Nem todo mundo está preparado para ouvir o que eu vou dizer agora, não. Tem gente aqui agora que vai dizer assim: estava tão bom. Mas eu não estou preocupado, não. Eu vou ser fiel à mensagem que o Senhor me confiou. Porque tem um negócio escrito aí. Que é isso? Está aí no texto, versículo 11. Tem um negócio interessante aí. O que está escrito? Está aí. E apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e a João. O quê? Ele se apegou a Pedro e a João.
Poxa, eu não entendi. É muito complexo eu falar disso aqui na igreja em que eu pastoreio. Seria mais fácil para mim pregar isso aqui na igreja de outra pessoa, que eu vou dizer agora. Seria mais fácil para mim. É complexo, é complicado eu pregar isso aqui na igreja que eu pastoreio, porque é desafiador para você ouvir e entender qual é a minha motivação. Olha o que o texto diz: e apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e a João. Sabe o que eu achei bonito na vida desse coxo? Não foi que ele saiu dizendo assim, ó, viu o que eu consegui? Não. Ele se apegou ao pastor dele. Ele se conectou com o pastor dele, com aqueles que Deus usou para abençoar a vida dele. Está vendo como é desafiador falar isso na igreja que eu pastoreio? Que parece que eu estou pregando em benefício próprio, falando uma coisa dessa. Então eu preferia pregar esse final em uma outra igreja, em que eu não sou pastor da igreja, para que não fique nenhum ponto de interrogação na cabeça de alguém, dizendo assim, ele falou isso por benefício próprio. Não é, é a Bíblia, é o que está escrito aqui, e eu não posso retirar uma parte do texto com medo do seu julgamento, porque se até aqui eu estava sendo bênção para você na mensagem, por que eu vou deixar de ser bênção agora falando o restante que está escrito? E apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e a João. Sabe o que é isso aqui? Denis, pergunta para mim o que? Honra. É honrar aqueles que Deus usou para te abençoar. É o que está escrito aqui. Porque sabe qual é o problema dos crentes da minha geração? Que é honrar o pastor famoso. O pastor famoso posta lá assim, ó, Jesus é bom. Gente, que mensagem! Você viu isso não? Jesus é bom. Aonde que clica para dar 1000 curtidas? Oxi! Só porque o cabra é famoso? Só porque o cidadão patrocinou as mídias dele lá e alguém investiu milhões de reais em marketing? Só porque faz evento caro? Só porque tem um nome internacional? Ou só porque é engraçado? Mas é quando eu pastor da igreja, agora ó, bota essa câmera aqui, bem nesse nariz aqui, que tem pessoas de tudo quanto é parte que vão ouvir essa mensagem. Tem pastores que ouvem mensagem daqui dessa igreja depois, e depois ligam para mim me pedindo autorização para pregar a mensagem que eu preguei aqui na igreja deles. E é claro que eles podem pregar porque a mensagem não é minha, é de Deus, eu sou o porta-voz. Então vamos lá, tem crente de tudo quanto é denominação que ouve os cultos aqui. Alguns com o coração, com a motivação correta, para ouvir e se alimentar, do outros para tentar pegar algum ponto, para criticar a gente. Então vamos lá, olha aqui para mim. Cuidado para não honrar mais as pessoas de fora do que o pastor que chora por você, que levanta de madrugada para orar pela tua vida, que jejua por você. Cuidado. Cuidado para não aplaudir mais o famoso da internet, do que o pastor que tem 2 joelhos em cada perna, porque você dá um trabalho doido como ovelha. Porque presta atenção aqui em mim, ó. Vê se esses famosos da internet querem ter igreja para pastorear. Sabe por que eles não querem ter igreja para pastorear? Porque pastorear dá trabalho. Eles só querem os bônus, eles não querem o ônus. Eles só querem o lucro, eles não querem a prova. Então é fácil ficar aplaudindo pregador que muitas vezes nem pastor tem. Pregador que não tem pastor, aqui nessa igreja não bota os pés para pregar não. Que tem que ter pastor. Então é fácil para muito crente hoje em dia ficar aplaudindo pregador famoso, que não quer pastorear, nem foi chamado, mas também não quer, porque pastorear dá trabalho. Pessoas te ligando o dia inteiro, te mandando mensagem o tempo todo, e se você demora para responder, ficam zangadinhos. Eles não querem isso. Olha aqui para mim, eles nem sabem da sua existência, mas você por vezes aplaude mais esse pessoal
pessoa coloca uma besteira qualquer, você faz um alvoroço, como se aquilo fosse algo extraordinário, e deixa de valorizar o Pedro e o João, que parou na escadaria do templo com você, que disse para você: levanta a sua cabeça, que dedicou tempo a você, para dizer para você: o que eu tenho, eu não te vendo, o que eu tenho, eu não vou te vender, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta. Você está entendendo, meu amor? Por favor, não estou pregando para mérito próprio. Insisto em dizer, preferia pregar isso aqui lá no Rio, na igreja de amigos, que eu sei que são homens de Deus também, que é complexo isso aqui. Mas a minha geração geme, e muitas vezes se pergunta: por que está acontecendo isso comigo? Eu frequento a igreja, mas com caminho e com atitude de desonra, e a desonra ofende diretamente a Deus. E Pedro, e o coxo, e apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônico para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E você pode perceber até nos 4 evangelhos, que toda vez que alguém era curado, o povo não gostava. E parece que esse coxo sabia disso. Tanto sabia, que ele correu para perto do pastor. Por quê? Porque perto do teu pastor Deus te protege, perto do pastor Deus te guarda, perto do pastor Deus te alimenta, perto do pastor Deus te sustenta, perto do pastor Deus te livra, perto do pastor o lobo não te devora. Você consegue andar, saltar e dar glória a Deus depois dessa palavra? Então vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Que onde houver 2 ou 3 juntos em teu nome, ali estarei. Oh! Faz mais uma vez. Só quem quer saltar, vai. Toda a terra Será cheia, meu Deus, do conhecimento como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. aleluia. Canta, vai, rasga o coração, vai. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver 2 ou 3 juntos em teu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra Será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Olha o que o Espírito Santo colocou no meu coração para fazer agora. Olha. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João. Qual o problema de você se apegar à tua igreja? Você tem que ter raiz. Você não pode ficar solto por aí, batendo de uma igreja para outra. Cada dia está em uma igreja diferente. Você tem que ter raiz. Você tem que estar plantado em um lugar que alguém vai cuidar. Apegando-se a Pedro e a João. Qual a dificuldade que você tem de entender isso aqui? Eles se apegaram aos homens de Deus.
Se você for ler Atos 2:42, que foi o texto que ela usou como base aqui na terça-feira para pregar, era o que estava acontecendo, exatamente isso. Eles vinham e se apegavam aos apóstolos, se apegavam à igreja primitiva, e ali ficavam, criavam raízes, para que você seja sustentado, alimentado, fortalecido, para que você suporte os ventos, as tempestades, os dias difíceis, para que você tenha essa sensação que esse rapaz aqui vai ter na hora. Quando ele viu todo mundo vindo para cima, ele correu para perto do pastor e ficou aqui. Era mais ou menos assim, ó: quero ver tocar em mim, estou do lado do meu pastor. Então vamos lá. Feche seus olhos, por favor. Você que já tem frequentado essa igreja, mas quem sabe você já foi ferido em muitos outros lugares, e você prefere ficar acompanhando de longe. Você tem medo de se aproximar, tem medo de se apegar, se achegar e sofrer de novo, gemer. Hoje isso vai mudar aqui, tá? Hoje a gente vai formar aliança. Hoje você vai ser plantado de verdade nessa casa. Você que frequenta aqui, mas que nessa noite você quer sair daqui na condição assim, ó: não, a partir de hoje eu sou membro. Eu frequento, mas a partir de hoje eu não sou mais só frequentador dessa igreja. Eu não venho aqui só me alimentar e vou embora, não. A partir de hoje eu sou Semeando Amor. Eu sou dessa igreja. A partir de hoje eu tenho pastor, eu tenho pastora. A partir de hoje eu estou aqui. Eu estou aqui. Você que entendeu essa palavra, sai do seu lugar agora e vem aqui para frente, declarando assim, ó: hoje eu firmo as minhas raízes aqui. Hoje eu faço uma aliança e eu me declaro que eu sou, a partir desse momento, membro dessa igreja. Pode vir, a primeira pessoa já veio. Cadê a segunda pessoa? Você que nunca fez isso, você que nunca preencheu ficha de membro aqui, vem, pode vir, vem. Uou.